de Alain do Camus. Esta é a nossa primeira aula da atual sequência didática, que é Pensamento Social e Político no século XIX. Ele segue, de uma certa maneira, o que está na BNCC, mas alguns tópicos que estão nas aulas da BNCC não estão previstos para o Camus. Então, nós vamos reforçar algumas questões e outras não. Então, o século XIX, né, ele começa com a derrota de Napoleão. Vamos botar aí como um marco 1815. Por quê? Porque entre 1789 e 1815, nós temos ainda a questão da Revolução Francesa como o grande mobilizador de toda a Europa. Derrotado Napoleão, e isso é quase que uma pequena revisão do que a gente viu, nós vamos ter o quê? Uma tentativa de levar a Europa de volta ao que ela era antes da Revolução Francesa. Isso quer dizer restaurar fronteiras, restaurar as monarquias, então tronos que tinham sido derrubados, você vai tentar restaurar. Então, por exemplo, na França, a família Bourbon volta ao poder com Luís XVIII, que era irmão do rei que foi guilhotinado lá na Revolução Francesa. E nós vamos ter uma tentativa por parte do Congresso de Viena e da Santa Aliança de impedir quaisquer movimentos que tenham cunho liberal de acontecerem. Quando a gente pensa em liberal nesse momento, a gente tem que voltar lá nas raízes, no século XVII, no século XVIII, da Revolução Gloriosa, do Iluminismo, em que você vai ter os pensadores que defendiam, como Locke, como Rousseau depois, o direito de um povo de definir o seu próprio destino, que defendiam, não todos da mesma maneira, a gente viu, que cabia ao Estado, né? O Estado existia para garantir os direitos naturais, vida, liberdade, propriedade privada, aí uns discordavam, outros não, e a busca pela felicidade que está lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, nós temos uma tentativa, e eu já falei isso em alguma outra aula, se não da BNCC ou do Camus, não é possível fazer o relógio da história girar ao contrário, ok? Então, nós vamos ter na década de 1820, 1830 e 1848 três ondas revolucionárias. A mais importante delas, e a mais importante para a prova das PSECs, é a de 1848, a chamada Primavera dos Povos. As revoluções do século XIX, elas são revoluções liberais, mas em 1848 alguns elementos novos começam a aparecer. E esses movimentos, eles vão mudar o panorama europeu, principalmente porque você vai ter a criação de dois estados-nação com um grande atraso em relação aos outros que tinham se formado no final da Idade Média. Portugal, Espanha, Inglaterra, França, que eram estados que tinham se consolidado a partir do século XIII, XIV, XV, no máximo século XVI, você já tem esses países desenhados e, no caso da Alemanha e da Itália, até aquele momento eles não tinham formado ainda o seu Estado Nacional. Havia alemães, mas não havia Alemanha, havia italianos, mas não havia Itália. E dentro dessas regiões, várias mudanças, né? Várias diferenças entre eles. Algo que é muito importante. As revoluções de 1820, elas serão reprimidas. O único caso de exceção é a Grécia, que é um movimento de independência, não em relação a alguma potência europeia, mas em relação ao Império Turco Otomano. Exatamente por causa disso, a Santa Aliança, que era formada por Prússia, o Império Austríaco. Lembro que na aula passada eu falei Império Austro-Húngaro. Não, não há Império Austro-Húngaro, Império Austríaco. E a Rússia não vão contra o movimento de independência da Grécia, eles vão apoiá-lo
porque eles querem enfraquecer o Império Turco-Otomano. E a Inglaterra, que era um quarto elemento problemático na Santa Aliança, também vai apoiar, não com tropas em terra, mas com a sua marinha. Então, o único movimento da década de 1820, dos movimentos liberais que consegue sucesso, é exatamente o da Grécia. E na década de 1830, nós temos Revolução em Paris, vamos falar isso na aula que vem, mas você tem também um outro movimento que terá sucesso, que é o que vai acontecer na Bélgica. A Bélgica não existe antes de 1831 e a Bélgica passa a existir exatamente nessa onda revolucionária que é liberal, mas também é nacionalista. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu, inclusive, localizei duas questões da SpaceX. Não são questões tão recentes assim. Eu passei um pente fino nos últimos 20 anos de questões, até para achar questões que estarão disponíveis para vocês lá também no bloco, né? Num PDF que vocês vão. PDF não, desculpem. Num PowerPoint que vocês vão poder olhar e ir checando as respostas. Havia duas questões falando sobre a independência da Bélgica, que não está citada agora diretamente no programa, mas pode ser que apareça. Muito bem, vamos falar do idealismo romântico, ou nacionalismo romântico, que é fundamental para a nossa aula e está previsto para as PSECs. No final do século XVIII, nós temos o nascimento do romantismo. Ele também é liderado pela burguesia, ele sofre influência do iluminismo, mas ele rejeita a razão, porque ele vai se agarrar ao sentimento. Então, ele é sentimental, individualista. E esse individualismo pode ser tanto da pessoa, o do homem ou da mulher, que vai se pensar como indivíduo para além do seu grupo, capaz de fazer, ou esse individualismo pode ser projetado em um povo. E o que isso tem a ver com a gente? Muito, porque você tem ainda na Europa grandes impérios. Então você tem o Império Russo, dentro do Império Russo, muitas nacionalidades. Você tem o Império ainda no final do século XVIII, início do século XIX, austro-húngaro, dentro dele uma série de nacionalidades. Você tem o Império Turco-Otomano, vide aí a Grécia, dentro dele uma série de nacionalidades. Você tem dentro do Reino Unido irlandeses, escoceses e galeses, que também não se veem como ingleses. Então, a literatura romântica, ela vai tentar buscar as origens de uma nação, normalmente na Idade Média ou até antes. Então, quando você pensa os italianos vão olhar lá para o Império Romano, muitas vezes. Os gregos vão olhar lá para a Grécia Antiga, para Alexandre ou até antes, para justificar o seu direito a um Estado nacional independente. Então, esse idealismo romântico ele vai ajudar a construir a ideia de nacionalidade, delimitando dentro de um grande império, seja o russo, seja o austríaco, seja o turco-otomano, seja o Reino Unido, a existência de um grupo que tem uma origem comum, um idioma comum, uma cultura, um folclore comum, uma religião comum e pertence a um grupo étnico-racial. Daí nós temos, por exemplo, o nacionalismo eslavo, o pan-eslavismo nascendo aí. Os tchecos são eslavos, os húngaros são eslavos, os sérvios são eslavos, eles não são germânicos. Então, por que eles estão submetidos aos austríacos? Eles querem o direito ao seu Estado independente. E eles vão buscar, para justificar esse direito a uma nacionalidade, raízes lá atrás. Vão buscar heróis, que seriam os heróis nacionais, muitas vezes lá na Idade Média, ou vão buscar até antes, quando a gente pensa em Roma e na Grécia. Então, essa ideia, esse herói, né, que vai ser o herói nacional, aí você vai ter as pinturas, que são as pinturas que vão mostrar, por exemplo, momentos épicos desse passado nacional. Então, essa é uma pintura que se chama A Conquista da Pátria, de um pintor húngaro. Os húngaros eles vão estar até a Primeira Guerra dentro do Império Austríaco, vão se revoltar em 48. Eles têm revolução na Hungria em 48 para quê? Para que eles tenham o direito ao seu Estado independente. Eles vão conseguir, não, mas o Império Austríaco deixa de ser Império Austríaco e passa a ser Império Austro-Húngaro. Ou como uma forma de acalmar os húngaros e garantir que eles não se desprenderiam do Império Austríaco. Aqui outras pinturas, então uma pintura do Delacroix, francês,
mostrando a Grécia, então essa mulher representando a Grécia, o país Grécia, sobre as ruínas da cidade de Misolong, que foi sitiada pelos turcos 3 vezes até ser destruída nessa guerra de independência da Grécia. E ao lado a pintura, uma das pinturas mais conhecidas desse romantismo, que é O Caminhante sobre o Mar de Névoa, que é uma pintura alemã. Então, o indivíduo que domina sobre o ambiente, que está em primeiro plano, observando a natureza com a qual ele está integrado, mas a qual ele domina também. Então, você tem uma produção enorme de literatura sobre esse passado nacional, seja, e é um passado idealizado, muitas vezes é um passado que vai passar a existir, vai começar a existir no século XIX. Seja este passado, né, descrito de forma literária, com esses romances dos grandes heróis, os poemas épicos, ou a história mesmo, os historiadores a serviço da construção desse passado nacional. Esse nacionalismo romântico ele é uma reação a 2 coisas: aos grandes impérios, eu já falei, e à ideia do direito divino dos reis, que de uma certa maneira buscava legitimar aquele Estado, então é algo que o iluminismo já tinha atacado, e negar, apagar ou reprimir as identidades nacionais, essas diferenças internas. Mesmo naqueles estados onde você não tem esses movimentos nacionalistas de independência, você tem um esforço do Estado para reprimir essas diferenças e para criar a ideia de nacionalidade. A França vai fazer isso, por exemplo, reprimindo o uso das línguas que não são o francês nas escolas e dentro do próprio território. Então, é o que eles vão fazer com os bretões. Os bretões têm língua própria, têm cultura própria, têm tradição própria, poderiam também pleitear seu Estado nacional, mas a França, o governo francês, seja república, seja monarquia, seja império, vai agir para reprimir isso. Tá? Então, o divisor de águas, né, desse nacionalismo romântico é 1848, a Primavera dos Povos, que a gente vai voltar a falar na aula que vem, quando você tem uma grande onda revolucionária e você vai ter levante na Polônia, nos territórios alemães, porque na Alemanha não existe, no que é, né, o território dos tchecos, que ainda não existe, né, a República Tcheca, não existe nada disso, na Hungria, dentro da Itália, que está fragmentada. Então, o que deu certo dessas levas revolucionárias de 48? A unificação italiana, por exemplo, deu certo, tá? É um desdobramento de 1848. Então, elas não foram bem-sucedidas, em sua maioria, mas elas colocaram em evidência um princípio que é o da autodeterminação dos povos. Que princípio é esse? É aquele que garante a todo povo de um país o direito de se autogovernar, de realizar suas escolhas sem intervenção externa, exercendo soberanamente o direito de determinar o seu próprio estatuto político. Só na Primeira Guerra, nos tratados da Primeira Guerra, que você vai colocar por escrito esse princípio da autodeterminação dos povos, que vai ser defendido pelo presidente norte-americano, que é o Wilson, e que vai resultar na dissolução do Império Austro-Húngaro, do Império Turco-Otomano, não do Império Russo, é um caso à parte. Mas o que a gente tem aí? Essa ideia da autodeterminação, ainda que ela não estivesse lá por escrito, estabelecida no direito internacional, ela já existia a partir do momento em que você tem, no século XVIII, os habitantes das 13 colônias americanas pegando em armas contra a Inglaterra pelo direito de se autogovernar, porque o governo britânico não é um governo que esteja atento às necessidades daquele povo. Não é uma revolta, não é uma revolução nacionalista. Ela estava pautada por princípios iluministas, veja bem. Mas a ideia de autodeterminação ela pode se prestar tanto a uma revolução como a Revolução Americana, quanto aos movimentos que são os movimentos nacionalistas inspirados por esses sentimentos nacionais de direito a ter o seu próprio Estado. Muito bem, o século XIX ele é o século da consolidação do capitalismo. E isso é importante para a gente entender a outra metade da nossa aula, que também não vai ser falado tudo hoje, parte vai ficar para a aula que vem, que é o pensamento social no século XIX, que vai reagir a esse capitalismo, reagir aos problemas que o capitalismo
da forma como ele era feito no século XIX, ele acabou, de uma certa maneira, trazendo para a sociedade europeia. Tá? Então, vamos lá. O século XIX, a partir da Inglaterra, mas agora a Revolução Industrial já está no que depois vai ser a Bélgica, porque a Bélgica não existe, no norte da Itália, puxado pelo Estado na França, na Prússia, em outros estados alemães. A Revolução Industrial, e a gente ainda está na primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial começa por volta de 1850, ela trouxe o aumento da riqueza, ela trouxe o avanço tecnológico, é o século do progresso, é o século do navio a vapor, é o século do trem, daqui a pouco vai ser o século da eletricidade, do telefone, do telégrafo, enfim. Então, mas ela trouxe transformações na forma como as pessoas viviam. A primeira delas, o trabalho agora é mercadoria. Ele não estava mais regulado pelos costumes, pelas tradições, ele estava regulado pela lei da oferta e da procura, ele estava regulado pelo fato de você ter aquilo que a gente chama de exército industrial de reserva, muita gente sem emprego ou subempregada, que aceitaria ganhar um salário muitas vezes bem baixo para poder ter como sobreviver. E o objetivo principal desse capitalismo é gerar lucro para o patrão. Nós estamos também naquele momento de pouquíssima intervenção do Estado na economia. Quando o Estado intervém, e veja, um dos princípios do liberalismo econômico, do Adam Smith, que vocês estudaram quando estudaram iluminismo, era efetivamente que o Estado deveria interferir o mínimo possível, porque era a partir da livre concorrência que você conseguiria aumentar a riqueza da nação, que seria a riqueza, quanto mais rica a nação fosse, por conta da riqueza dos indivíduos, melhores as condições para todos. Veja o seguinte, né? Quando o Smith e outros falam em intervenção do Estado na economia, eles estão pensando naquele Estado mercantilista, em que a riqueza da nação era a riqueza do rei, em que os negócios todos deveriam convergir para os interesses do governo. Por que eu estou frisando isso? Porque muitas vezes essa livre concorrência, ela não é liberdade para poder fazer o que você quiser, inclusive contra as leis. Não é isso. Mas você está contestando o modelo anterior, que era o modelo mercantilista. Muito bem. Só que o Estado ele interferia sim, quando era para reprimir os trabalhadores. Então, nós vamos ter movimentos de trabalhadores ao longo do século XIX. Está previsto no nosso programa que a gente fale do ludismo e do cartismo. Já falamos do ludismo, mas eu jogo uma luz em cima dele. São movimentos que vão ser duramente reprimidos por um Estado que não interferia na economia, a não ser para garantir aquilo que eles consideravam a ordem e garantir também o interesse dos patrões. Nós vamos ter nesse momento, no século XIX, a criação do proletariado. O que é proletariado? Vamos lá. Na origem, proletário era aquele sujeito que era cidadão romano da classe mais inferior, porque os cidadãos romanos na República eles eram divididos em classe. Então você tinha as supraclasses, que eram as classes superiores. Então, por exemplo, uma das supraclasses era dos cavaleiros. Quem é que pode ir para a guerra levando cavalo? Você vai ter que sustentar seu cavalo, a si mesmo, ao escravo que vai ter que cuidar do seu cavalo, porque no início você não recebia soldo. Então você vai ter que se sustentar na guerra. E lá na base você tinha o proletário, que era aquele que não tinha nenhum bem material, que dele só tinha sua prole, os seus filhos, porque no direito romano os filhos pertenciam ao pai. Lá no século XIX, os pensadores liberais, primeiro, os economistas liberais, vão começar a usar a palavra proletário para se referir a esse operário, esse trabalhador em condições mais miseráveis. E o Marx, Karl Marx, vai usar a palavra proletário para dar nome àquela classe de trabalhadores que teriam uma função revolucionária, que é o que a gente vai falar daqui a pouco também. Talvez não hoje, mas na próxima aula. E aí nós temos, neste século XIX, o acirramento das relações entre o capital e a classe social que o representa, que é a burguesia, e o trabalho e a classe social que é majoritariamente ligada ao universo do trabalho, que são os proletários. Ok? Nesse século XIX, então, nós temos o crescimento das cidades, nós temos a persistência de salários muito baixos, que tornavam a vida do
operário, da operária muito difícil. Nós temos o amplo uso da mão de obra infantil e de mulheres. Isso quer dizer que as mulheres e as crianças não trabalhavam antes? Trabalhavam, mas não todos submetidos a condições de exploração que eram tão sérias. Então, a jornada de trabalho poderiam chegar a 14 horas. Crianças e mulheres recebiam salários muito menores, então muitas vezes os patrões demitiam os homens adultos para empregar mulheres e crianças pagando menos ou chantageavam esses homens adultos, dizendo: olha, se vocês não aceitarem salários menores, nós vamos demitir vocês. Nós tínhamos a proliferação de residências muito insalubres nos arredores das cidades, que são os cortiços, de doenças impulsionadas pela sujeira, pela miséria, pela fome, pela pobreza, e dentro desse caldeirão todo, o aumento das taxas de violência, do suicídio, do alcoolismo e da prostituição e por aí vai. Então, de um lado, você vai ter os governos, os políticos, sendo convocados, principalmente na Inglaterra, a tomarem providências em relação a esses problemas sociais. Do outro lado, você tem os religiosos, que, pensando a partir de um paradigma, de um modelo cristão, seja ele protestante ou católico, vão ampliar muitas vezes as suas redes de solidariedade, buscando tentar ajudar esses pobres, mas ajudar aos pobres não quer dizer mudar as condições gerais dessa sociedade. E do outro você tem os pensadores. Por isso, no século XIX, vai nascer a sociologia. A sociologia é uma ciência que busca entender essa sociedade, explicar essas mudanças pelas quais essa sociedade está passando, e, em alguns casos, oferecer respostas, soluções. Então, assim, o primeiro movimento de trabalhadores do século XIX, isso bem no iniciozinho do século XIX mesmo, ali na década de 10, foi o ludismo, de Ned Ludd. Caiu na prova de vocês. Se vocês se recordam, foi na de vocês ou foi na prova do CAUNI? Acho que foi na prova do CAUNI, foi uma que deu problema no gabarito. Mas, de qualquer maneira, no ludismo, o que você tinha? Os trabalhadores, eles identificam como o grande problema da sua vida, aquilo que atormenta a sua vida, não a mudança na sociedade, a mudança como um todo, nas leis, nas relações de trabalho, mas eles identificam a máquina como problema. E aí, ao identificarem a máquina, eles vão lá e fazem aquilo que poderia eliminar o problema na vida deles. Quebrar as máquinas. Então, se eu quebrar a máquina, meu salário vai ser melhor. Se eu quebrar a máquina, eu que era artesão e que tinha uma oficina, vou poder ter a minha oficina. Quebravam máquinas, muitas vezes matavam patrões e vão ser duramente reprimidos. Esse é o movimento ludita, é o primeiro, lá atrás. Então, você não visava uma transformação geral da sociedade, você focava num problema que poderia ser um problema, mas a sua eliminação não faria com que o problema acabasse, porque você voltaria a colocar outra máquina ali no lugar. O segundo movimento de operários no século XIX, não só de operários, mas os operários são a grande força aí, porque o operário ele só tem de seu a sua força de trabalho, ele não tem bens materiais outros, Por isso você vai fazer analogia com o proletário. Então, em 1832, houve uma reforma eleitoral na Inglaterra. Essa reforma eleitoral, ela vai ampliar o número de eleitores para aqueles que eram pequenos proprietários de terra, arrendatários rurais, então aquele sujeito que alugava a terra, parte da terra de um conde, de um duque, de um príncipe, quer que seja, e donos de loja. E essa também vai ser a reforma que vai determinar que o voto para o parlamento ele é masculino, porque até então não havia nada nas leis inglesas que dissessem que o voto era somente para os homens. Essa reforma vai desconsiderar os trabalhadores, os operários, que são a grande força de trabalho, e eles vão se organizar e escrever uma petição ao parlamento. A primeira petição ela vai ser escrita em 37 e entregue em 1838. Essa petição tinha 6 propostas. Sufrágio universal masculino, então que todos os homens, a partir dos 21 anos, pudessem votar. Parlamentos eleitos anualmente, então que o mandato dos deputados fosse de 1 ano. Voto secreto, porque o voto era aberto, todo mundo sabia em quem você estava votando, então tinha como te pressionar. Pagamento de salários aos deputados, porque como não havia salário, somente os ricos poderiam se candidatar, somente os ricos poderiam ser eleitos.
e que você, para se candidatar ao parlamento, não precisasse ser proprietário de terras, então possibilitando que trabalhadores da indústria, e mesmo professores, advogados, o que quer que seja, gente que não tinha propriedade propriamente pudessem candidatar, e igualdade entre os distritos eleitorais, porque não se tinha atualizado o número de deputados a partir da população do século XVIII e início do século XIX. Tá? Então, você tinha agora distritos que eram muito populosos por conta da Revolução Industrial, que continuavam tendo pouquíssimos deputados. E outros que eram menos populosos, que eram rurais, que tinham mais deputados que as cidades. Os cartistas se manifestavam em grandes, que a gente chama de demonstrations, que são manifestações de rua, tá? E foram feitas várias, e a polícia reprimia muitas vezes e prendia os chefes do movimento cartista. Eles vão, com o passar do tempo, introduzir nas suas demandas questões que eram questões trabalhistas, como redução da jornada de trabalho, melhoria dos salários, restrição do trabalho feminino e do trabalho infantil. Os cartistas, eles apresentam umas 2 petições ao parlamento em 1842 e 1848, a última com mais de 5 milhões de assinaturas, e o parlamento vai recusar todas elas. Então, o movimento cartista vai durar de 1838 até 1848, mas tem repercussões até a década de 1850, porque na década de 1850 o parlamento ele começa a baixar as primeiras leis trabalhistas. Tá? Então, os cartistas eles não vão conseguir o sufrágio universal masculino, ele só vai vir depois da Primeira Guerra, e o voto feminino ainda vai ser restrito depois da Primeira Guerra. Tá? Mas eles teve influência nas leis dentro da Inglaterra e nos movimentos operários no resto do continente. Então, em 1840, graças ao movimento cartista, em larga medida, mas pressões também de grupos religiosos, de intelectuais, etc., nós vamos ter uma comissão do parlamento que vai investigar o trabalho nas minas. E a partir daí, você tem relatórios apontando a situação terrível que era vivida por crianças de até 4 anos e mulheres nas minas, fora os homens, e você vai tendo leis que vão o quê? Proibir o trabalho de mulheres e meninos no subsolo, depois limitando a idade era 10 anos para os garotos, depois passa a ser 12, e depois a fiscalização das minas. Por que falar das minas? Porque nós ainda estamos na primeira revolução industrial e a indústria ela é a vapor e ela é movida por carvão. Por isso as minas são muito importantes. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Na aula que vem a gente continua falando do socialismo utópico, socialismo científico, doutrina social da Igreja Católica, anarquismo e da Revolução de 1848. Então é isso por hoje. Tchau, tchau e boa semana.